Bom dia, nono ano. Nosso próximo assunto, então, é a colocação pronominal. Vocês vão perceber que é um assunto bem simples, tá? Bem tranquilo. Só tem 3 formas de acontecer a colocação pronominal, certo? Então, prestem atenção. Vocês vão usar muito isso aqui no ensino médio, tá bom? Então, prestem atenção. A próclise, né? A próclise, desculpa, é quando o pronome é colocado antes do verbo. Ok? Então vejam só. Pró-crise. Pró de pré. Beleza? Então vejam só. Ninguém me falou nada. Ó, ninguém, me, pronome e falou o verbo. Estão vendo que o pronome está antes do verbo? Isso aqui é uma próclise, tá bom? Estava te dizendo o que fazer. Estão vendo, ó? Pronome, verbo, tá? No caso aqui, gente, eu tenho que olhar para o segundo verbo, ó. O pronome está na frente do segundo verbo. Beleza? Então, quando o pronome vier antes do verbo, é próclise. O nosso próximo é a ênclise, tá bom? A ênclise é quando o pronome estiver no final do verbo. Então, vejam só, ó. Faça-me um favor, faça-me. Então, a ênclise, ela tem um pronome separado pelo hífen. Então, vejam só. Verbo, pronome. Faça-me um favor. Nós usamos bastante, né? Ajude-me, por favor. Então, ó, estão vendo? Pronome depois do verbo, ênclise. Beleza? E o último, que é o pronome colocado no meio do verbo. Esse daqui, gente, a mesóclise, ela não é tão usada no cotidiano. A mesóclise, ela é muito usada em música, e olha lá ainda, mas muito, muito, muito usada em poesia. Ok? Então vejam só, a mesóclise. Quando o pronome é colocado no meio do verbo. Então vejam só. Emprestar-lhe-ei o carro amanhã. Que forma bonita de falar, né? Emprestar-lhe-ei o carro amanhã. Então vejam só. Verbo, pronome e o final do verbo. Então quando ele está no meio do verbo é mesóclise. Procurar-me-iam caso precisassem de ajuda. Verbo, pronome, final do verbo. Falar-lhe-ia a teu respeito. Verbo, pronome, final do verbo. Então, quando ele está no meio do verbo, isso é mesóclise, tá bom? Porém, nós vamos trabalhar mais agora com a ênclise e com a próclise, tá bom? Veja só o que vocês têm que fazer então. Fazer a caneta, tá bom, nono ano? Elabore um teatro de no mínimo 30 linhas, utilizando de forma obrigatória a próclise e a ênclise, no mínimo 3 vezes na fala do personagem. Então, vocês vão utilizar a próclise no mínimo 3 vezes na fala de algum personagem e a ênclise 3 vezes cada um, tá bom? 3 vezes a próclise, 3 vezes a ênclise. Faça cada uma de uma cor quando utilizar. O tema e a quantidade de personagens é livre de vocês, ok? Assim como, se quiser, poderá usar a mesóclise também, mas não é obrigatório. Então, vocês são obrigados a utilizar a próclise e a ênclise. Se quiserem utilizar a mesóclise, pode também, mas não está sendo obrigatório nesse caso aqui, tá? Então, vocês vão fazer um teatro de 30 linhas, utilizando pelo menos 3 vezes na fala do personagem a próclise, 3 vezes a ênclise. 3 cada um. Pode ter mais de 3, prof? Pode, tá bom? Presta atenção aqui no negrito, ó. Lembre-se que para introduzir a fala do personagem é utilizado 2 pontos. Assim como na fala do personagem é utilizado travessão. Beleza? Então vejam um exemplo aqui, ó. O professor Marcelo falou. 2 pontos. Agora o travessão e o que ele falou. Estudem, corajosos. Beleza? Então aqui vocês vão elaborar o teatro. Claro, façam um rascunho antes, né? E não esqueçam do título. Qualquer dúvida, chamem o professor, tá bom? Mas é bem simples, ó. Próclise, pró de pré. Antes do pronome, antes do verbo, desculpa. Ênclise, depois do verbo, tá bom? Então vocês vão usar 3 vezes a próclise e 3 vezes a ênclise.
Não esqueçam de destacar a de outra cor, né? Façam a próclise de uma cor e a ênclise de outra cor. Certo? Boa sorte. Qualquer coisa, chamem no WhatsApp.